Olá pessoal, aqui é a Áquila do canal Chamados para o Reino e esse é mais um vídeo para o canal. Hoje um vídeo falando a respeito de uma experiência sobrenatural que eu vivi há alguns anos atrás e que demonstram aquilo que está na palavra do Senhor de uma forma realista. É trazer do espiritual para o físico, é viver coisas que parecem bíblicas. Parece que nós estamos vivendo no livro de Atos dos Apóstolos, Atos do Espírito Santo de Deus. E eu quero deixar este testemunho aqui para edificar a sua fé, a fim de que você entenda e compreenda que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Eu quero que você saia deste vídeo renovado a permanecer na brecha, orando, porque certamente o Senhor Deus está ouvindo as suas orações. Bom, gente, de antemão, eu já começo a dizer que esse vídeo não é para pessoas incrédulas, não é para pessoas que não entendem nem compreendem o mundo espiritual. Por que muitas vezes Deus dá revelações a pessoas e não dá a outras? Porque precisa de fé. É óbvio que toda experiência sobrenatural, ela precisa estar alinhada com a palavra de Deus. Porque caso essa experiência não esteja alinhada com a palavra de Deus, é uma experiência que vem da parte das trevas. Mas quando ela está totalmente alinhada com o momento da sua vida, com as suas orações e com aquilo que a palavra de Deus sustenta, essa provavelmente é uma experiência sobrenatural vinda da parte de Deus. Eu quero contar para vocês essa experiência que Deus me autorizou a estar contando. Porque nem toda experiência ela é autorizada por parte de Deus. E porque nem toda experiência espiritual ela é autorizada a ser contada. Porque as pessoas muitas vezes podem interpretar mal a pessoa que viveu a experiência, podendo até blasfemar contra o Espírito Santo de Deus. Então, desde que eu era muito pequena, Deus sempre me revelou coisas em sonhos. Sempre tive sonhos proféticos que na época eu não entendia nem compreendia muito bem. Mas agora, na vida adulta, eu percebo que coisas lá de trás, sonhos que eu me lembrava ainda muito novas, já revelavam batalha espiritual na família, já revelavam demônios que atuavam na família, já revelavam momentos de vitória, de conquista que eu receberia, já revelavam muitas coisas, mas que eu não tinha discernimento nem entendimento. E naquela época mal se falava sobre isso, muito embora o Brasil estivesse vivendo um avivamento. Essa parte da espiritualidade ainda não era algo desenvolvido no meio das igrejas. É preciso que a igreja do Senhor compreenda que nos últimos dias a profecia que está descrita no livro de Joel é uma realidade. Deus, ele escolhe pessoas, ele escolhe toda a ferramenta disponível para ser usada. E ainda que eu fosse criança, Deus já tinha me dado uma sensibilidade maior para o mundo espiritual. Porque eu já vim, isso vai se coadunar com o meu chamado, com aquilo para o que Deus me chamou. E essa ferramenta, ela, com o decorrer dos anos, com o decorrer da nossa entrega, ela vai sendo aprimorada pelo Espírito Santo de Deus. Então, existem conhecimentos de coisas que eu vivi no passado, que eu só tive conhecimento agora porque eu busquei o conhecimento. Isso não quer dizer que as pessoas que recebem revelações são mais espirituais do que as outras, mas que Deus, ele usa as ferramentas disponíveis. E desde sempre eu vivi o evangelho de uma forma radical e intensa. Então, para mim, tudo que está descrito na Bíblia, as aparições angelicais, as experiências sobrenaturais que os profetas viveram, as revelações, a intimidade que Deus tinha com os seus escolhidos, com o seu povo, tudo para mim é real e é verdadeiro. Então, sempre quando eu estive em uma situação aonde existia uma batalha entre o que era natural e lógico, segundo o que o ser humano, segundo o que a minha consciência estava travando naquele momento e o que a palavra de Deus diz, eu sempre fiquei com a palavra de Deus. E eu nunca na minha vida, desde que eu aceitei a Jesus, desde que eu realmente decidi viver o evangelho, eu aceitei uma vida espiritual medíocre. Eu sempre busquei intensamente a presença de Deus e intimidade com Deus, tá? Então, isso é o fruto da minha busca e da minha entrega ao Senhor Jesus.
E se você não vive uma vida radical de amor ao Evangelho, de entrega ao Evangelho, esse também é um vídeo para te exortar a começar a buscar a vida que Deus já liberou para você. Se você for observar o apóstolo Paulo, a partir do momento que ele tem um encontro sobrenatural com Jesus e ele entende que tudo que ele aprendeu apontava para a cruz, apontava para Jesus, ele começou a viver o evangelho de Jesus de uma forma intensa, de uma forma em que ele se entregou totalmente. E a palavra diz que imediatamente ele começou a pregar dizendo que Jesus Cristo era o Filho de Deus. É essa postura que Deus espera de mim e de você, para que nós vivamos coisas ainda maiores, ainda mais sobrenaturais, que a unção de Deus rompa nas nossas vidas, a fim de nós recebermos a bênção, mas nós também sermos instrumento de bênçãos na vida de outras pessoas. A partir daqui eu começo a testemunhar algo que eu vivi, através de uma experiência em sonho que Deus me deu em um momento delicado da minha vida. O pano de fundo que traz esse testemunho é um momento em que eu estou totalmente desfalecendo na fé por conta de uma frustração emocional que eu havia sofrido. Eu fiquei extremamente debilitada ao ponto de eu começar a perder a fé, né? Era uma batalha constante na minha mente. Mas quando eu percebi, né, que eu não estava tomando posse das bênçãos que estavam descritas no livro sagrado, na Bíblia, eu comecei a duvidar dos meus sentimentos e comecei a buscar ao Senhor de uma forma intensa, a fim de que Ele me ajudasse a passar por aquele momento. Sim, não me livrasse da dor, mas que Ele me ajudasse a passar por aquilo, porque existem momentos na vida da gente em que Deus não vai nos impedir de passar por circunstâncias, mas nós passaremos. Eu acho que todo cristão precisa entender que existem situações na vida da gente que, apesar de nós acharmos que nós vamos morrer no meio do caminho, é apenas um teste, é apenas algo que Deus permite que nós passemos, a fim de que nós evoluamos em fé, a fim de que nós nos apeguemos a Ele e entendamos que nós somos dependentes dEle, da graça dEle, da misericórdia dEle, e que nós não precisamos passar pelas situações de uma forma miserável, de uma forma triste, mas tomando posse da paz que Jesus já deixou para nós. E eu já sabia disso, e eu já tinha entendido a minha condição, foi quando eu comecei a perseverar em oração, passando algum tempo com Deus, pedindo, clamando, chorando pela misericórdia dele, porque eu mesma já não estava aguentando aquela situação. Eu me lembro que na manhã que antecedeu essa experiência, eu fiz uma oração extremamente profunda, que eu me recordo muito. E o meu objetivo com esse vídeo não é rechaçar, né, os meios intelectuais que uma pessoa que está à disposição de uma pessoa, como terapia, né, como meios alternativos para você entender o que aconteceu e sondar as suas emoções de uma forma racional, de uma forma científica. Não, eu estou te dizendo que naquele momento eu não tinha com quem contar, eu não tinha meios, recursos financeiros para de repente buscar uma outra alternativa. Então eu sempre me apeguei muito a Deus exatamente por isso, porque eu cria que o Senhor Deus, Ele cura as feridas mais profundas da nossa alma, feridas que muitas vezes uma terapia não é capaz de curar, ainda que ela seja necessária. Então eu quero que você entenda que esse aqui é um testemunho de fé, para edificar a sua fé. E esse era o pano de fundo que me fez buscar de uma forma mais intensa a presença do Senhor e a sua mão forte. Eu me sentia como se fosse Pedro, quando Jesus vai ter com os discípulos, né, por sobre as águas, eu me senti como Pedro, como alguém que deu um passo de fé, mas por algum motivo eu comecei a afundar, porque eu comecei a olhar para as circunstâncias que me impediam de permanecer andando por sobre as águas. E eu comecei a clamar pela intervenção do Senhor, pela sua forte mão, a fim de me levantar daquele mar que queria me tragar. E eu me lembro que eu fiz uma oração extremamente, como se fosse um grito da minha alma. Na época, eu orei, comecei a orar em línguas estranhas, porque eu já não tinha mais palavras, já não tinha mais o que dizer para o Senhor. Então eu comecei a deixar o Espírito Santo de Deus orar através de mim. E eu acredito que essa oração, ela chegou ao trono do Senhor de uma forma especial, porque eu já não estava mais
orando a minha racionalidade, agora eu já estava orando no Espírito. E algo extraordinário aconteceu na noite daquele dia. Eu fui me deitar após ter orado, porque eu me lembro que antes de orar, antes de me deitar, eu sempre fazia uma oração assim de entrega para o Senhor, porque várias vezes eu acordava durante a madrugada com algumas crises, né, de angústia, e eu sempre tinha por costume naquela fase pedir para Deus me livrar daquela situação. E foi quando eu me deitei, né, adormeci e tive essa experiência através de um sonho, onde o sonho começa comigo numa recepção de um consultório odontológico e eu vi através de uma televisão suspensa a minha filha passando por um procedimento cirúrgico na boca. Estava no consultório médico com a minha filha naquele momento. E eu comecei a observar que aquela câmera que estava filmando ali aquele procedimento, que da boca dela saía muito sangue. Eu comecei a ficar bem preocupada. Foi quando eu me dirigi até a recepcionista e comecei a falar com ela que eu queria ir até onde minha filha estava, porque eu estava um pouco preocupada. E ela naquele momento me tranquilizando, né, de que tudo ia ficar bem, que o dentista ele era experiente, enfim. Em determinado momento eu vejo que um casal se aproxima da recepção. E aí esse casal, eu não conhecia, não sabia quem era. Em determinado momento, essa mulher que estava junto com o rapaz, ela cai no chão e começa como se estivesse tendo um ataque de convulsão. E aí todos ficam assustados, né, com aquela situação e eu pergunto ao rapaz, essa moça, ela tem algum problema de saúde que cause convulsão? E ele então responde, se tem eu não sei, eu desconheço. E a partir de então, o sonho começa a se desenrolar. E a partir do momento que aquela mulher cai, né, e esse homem, ele diz que ele desconhece qualquer problema de saúde que a fizesse estar naquele estado, eu começo a entender, a compreender, a discernir que se tratava de uma possessão demoníaca. E naquele momento, então, eu começo a pensar em alternativas de ajudar aquela mulher. E eu começo a me lembrar de alguns nomes de pessoas da minha igreja, só que não estavam ali naquele momento. Eu lembro que eu chego até aí ao corredor, a retornar, pensando em que eu faria. Foi quando eu comecei, então, a interceder por aquela mulher. E a partir do momento que eu começo a interceder por aquela mulher, ela se levanta, então, ela se recompõe daquela situação. E então o cenário muda. E da recepção eu me encontro agora no local fora, né? E 3 homens vinham em minha direção, dizendo que eles estavam querendo me matar, que eles tinham o objetivo de me matar. E aí, quando eu me encontro naquele lugar ali sozinha, eu começo a temer as afrontas que aqueles homens estavam dirigindo a mim. E aí eu me lembro que eu vou andando para trás enquanto eles avançavam. Eles estavam vindo atrás de mim de fato. Nisso, um deles chega a ficar bem próximo de mim, eu empurro ele para frente. E atrás de mim tinha um muro. Em determinado momento do sonho, esse muro, ele cai para trás, né? E aí eu começo a fugir desses homens. Só que a partir do momento que eles começam a vir atrás de mim, me parece que um caos ali se instala. E todas as pessoas que estavam andando naquele lugar, parecia ser uma praça, assim, um largo escampado, onde parecia ser o centro de alguma cidade. E as pessoas começam a correr. E no sonho eu tinha o entendimento que elas estavam correndo de medo desses homens. Tamanha a fúria que eles estavam contra a minha vida. E a fúria daqueles homens era tão grande que foi capaz de contagiar as pessoas que estavam ali. E elas começaram a ficar aterrorizadas, porque eles começaram a correr. Então muitas pessoas corriam, e eu preocupada com a minha filha, porque eu tinha deixado a minha filha no consultório. Eu até em determinado momento do sonho, eu vejo a minha filha correndo também. Só que eu não conseguia alcançá-la para pegá-la para a gente correr junto. E foi quando eu realmente comecei a me desesperar, porque eles estavam vindo em minha direção. E eu naquele momento eu clamei a Deus e falei: meu Deus, quem vai me ajudar? O que vai ser da minha vida agora? Praticamente foi isso. Não foi com essas palavras, mas foi esse o sentimento e vamos dizer, esse foi o clamor mental que eu fiz. Eu não cheguei a proferir palavras, mas eu pensei naquele momento, pedi pela intervenção da parte de Deus naquele momento ali do sonho.
E a fúria daqueles homens era tão grande que foi capaz de contagiar as pessoas que estavam ali. E elas começaram a ficar aterrorizadas, porque eles começaram a correr. Então muitas pessoas corriam, e eu preocupada com a minha filha, porque eu tinha deixado a minha filha no consultório. Eu até em determinado momento do sonho, eu vejo a minha filha correndo também. Só que eu não conseguia alcançá-la para pegá-la para a gente correr junto. E foi quando eu realmente comecei a me desesperar, porque eles estavam vindo em minha direção. E eu naquele momento eu clamei a Deus e falei: "Meu Deus, quem vai me ajudar? O que vai ser da minha vida agora?" Praticamente foi isso. Não foi com essas palavras, mas foi esse o sentimento e vamos dizer, esse foi o clamor mental que eu fiz. Eu não cheguei a proferir palavras, mas eu pensei naquele momento, pedi pela intervenção da parte de Deus naquele momento ali do sonho. Nesse exato momento em que eu olho para os céus, e aí eu escuto um barulho muito forte. E quando eu olho para o céu, eu vejo o formato de duas asas, como que de anjos. E eu conseguia escutar o barulho das suas asas, né, batendo. E nesse momento eu penso assim: vem livramento de Deus para minha vida. Exatamente isso que eu penso. Vem livramento de Deus para minha vida. E aí eu me lembro que aquelas asas foram descendo, só que elas estavam separadas. Eu não conseguia ver quem portava essas asas. E aí eu vejo que 4 homens se materializam na minha frente, como se eles tivessem descido assim na terra. Eles estavam em formato de homem, eles não tinham asas, mas eles estavam usando fardas, armaduras, né, parecidas com aquelas armaduras do exército romano que Paulo fala em Efésios 6. E aí quando eles descem, um deles, que me parecia ser o líder, ele estava à frente, ele falou apenas uma frase comigo. Ele perguntou: aonde eles estão? E apesar de eu não ter visto eles, né, durante aquela confusão ali, eu não ter visto para onde eles tinham ido, naquele momento em que ele me pergunta isso, eu começo a direcionar eles para um local. E eu digo assim: eles foram por aqui. E aí eu entro numa rua onde não tinha ninguém, e então eu acordo daquele sonho, maravilhada com o que eu tinha vivido. O som da asa do anjo é tão forte, é tão nítido na minha mente, que parece que eu consigo ouvir ainda. E era uma imagem linda das asas projetadas nos céus, assim, uma coisa realmente sobrenatural, uma coisa linda que eu não tenho como explicar para vocês aqui através desse vídeo, só vivendo mesmo. E logo após essa experiência, eu pude experimentar da parte de Deus um alívio, um descanso para minha alma que eu ainda não tinha vivido. E eu fiquei maravilhada com aquela experiência, porque o Senhor me deixou participar de um livramento que provavelmente estava acontecendo já no mundo espiritual. Ele já tinha dado a ordem aos seus anjos para pelejarem ao meu respeito. Porque aqueles 3 homens simbolizavam demônios que estavam atuando na minha vida, no meu emocional, que estavam guerreando contra mim. Porque durante essa fase eu também estava orando por pessoas, né, pedindo livramento de Deus na vida dessas pessoas que fizeram parte ali, né, daquele momento que eu estava vivendo. Mas eu rompia em fé. Eu criei que o Senhor, ele verdadeiramente ia entrar na minha peleja. Só que eu não imaginava que Deus iria permitir que eu visse com os olhos espirituais aquilo que ele já... Meditando depois a respeito daquilo que eu tinha presenciado, que eu tinha visto, me lembrei daquele texto que está no livro de Malaquias, capítulo 4, que diz assim: mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas dos vossos pés. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe para todo o Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Quando nós resolvemos nos submeter debaixo da potente mão do Senhor e nos humilharmos, sabendo que dele vem o nosso socorro e o nosso refúgio, ele dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito. E ainda que você não veja no mundo natural
a mão do Senhor se movimentando ao seu favor, certamente Ele está pelejando por você nas regiões celestiais. Existe uma batalha espiritual sendo travada pela vida daqueles que buscam ao Senhor, por aqueles que decidiram viver a correta justiça, que é a justiça de Deus. Então, todas as vezes que você persevera em permanecer orando, crendo na mão do Senhor e que a Bíblia é a verdade e que você toma posse daquelas promessas, né, descritas nos versículos bíblicos, você então entra num outro patamar, que é o patamar onde você descansa e Deus peleja por você. Não cesse de permanecer orando, buscando na brecha pela tua família, pela tua causa, pela causa da tua igreja, pela causa do reino. Porque Deus, Ele se encarrega de te proteger nas regiões celestiais. Deus não criou o ser humano para viver numa miséria espiritual, uma miséria emocional. Deus tem algo melhor e maior para as nossas vidas. E a obra dele começa aqui na terra e vai ser aperfeiçoada lá no céu, quando nós seremos como ele é. Nós veremos a ele como ele é. Mas existe toda uma vida que nós já podemos começar a desfrutar, porque o reino de Deus é chegado. Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. O reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Então não aceite na sua vida nenhum tipo de seta inflamada do maligno que vai tentar tirar a tua paz, que vai tentar jogar sobre você enfermidades que não é sua, que vai tentar te minar a fé. Mas se levante e tome posse das bênçãos que o Senhor já reservou para a tua vida e persevere, lute nas regiões celestiais através da oração. Eu espero que este testemunho tenha exortado a sua fé, tenha alimentado a sua alma batida, que você venha receber da parte do Senhor esse refrigério, essa dose de ânimo para você continuar crendo que Ele é Deus sobre a tua vida e Ele será exaltado sobre essa dificuldade que você está passando. Então somente persevere orando, crendo e buscando da parte dEle a força necessária para você passar por este deserto glorificando o nome dEle. Amém? Eu quero que você compartilhe esse vídeo com alguém que você saiba que está passando por um momento difícil, alguém que está pelejando por alguma causa através da oração. Amém? Curte, compartilhe, deixa aqui o seu comentário, o que você achou desse testemunho. E a paz do Senhor Jesus e até a próxima, se Deus quiser.